Vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos, onde estamos tratando do tema soteriologia, que é o estudo da salvação, juntamente com a escatologia, estudo das últimas coisas, das coisas finais. Estamos lendo agora todo o livro do Apocalipse. Pretendemos aqui nessa série de estudos bíblicos ler toda a Bíblia com a graça e a permissão de Deus. E também estaremos incluindo durante a leitura uma série de estudos com ensinamentos da Palavra de Deus a respeito da vitória, da salvação, da vida eterna e falando acerca da nossa conduta, da nossa vida, aquilo que devemos ser, aquilo que devemos fazer para glorificar a Deus e termos a vida que agrada a Deus, a vida que obedece à palavra de Deus, à vontade de Deus, e assim vivendo estaremos sempre e cada dia mais perto de Deus, perto da vitória, perto da sua bênção, da sua graça, da sua glória. Então vamos continuar lendo o livro de Apocalipse. Hoje estaremos lendo no capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 17, capítulo 2 de Apocalipse, versículos 8 a 17, assim nos diz a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então nós estamos lendo as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, onde nós vamos observando, repetir as instruções de Jesus às igrejas, a afirmação de que Jesus conhece a sua obra. Realmente a igreja é chamada para realizar uma obra, a obra do reino de Deus, a obra de pregação, a obra de implantação do reino, a obra de fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus a descreve e João tem a visão, a revelação de que são 7 castiçais de ouro entre os quais Jesus caminha. Então estão realizando a obra de Deus, estão trazendo a luz da glória, da revelação, do conhecimento de Deus para o mundo. A igreja está nas mãos de Jesus. A igreja
realiza a obra, trabalha para o Senhor Jesus. E Jesus adverte que quando ela não realiza a obra, quando ela não é luz, quando ela não ilumina, quando ela não transmite a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a salvação, então ela é ameaçada de ser retirada, de o seu castiçal ser retirado dentre os castiçais, quer dizer, de deixar de fazer efeito no ministério, na obra de Deus. Uma igreja pode deixar de ser considerada uma igreja ativa ou uma igreja viva dentro da obra de Deus, do ministério, deste apocalipse, deste caminho para o fim, dessa missão que a igreja tem de testemunhar o evangelho, o reino de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Ela tem essa missão a cumprir. E Jesus está conosco, Jesus nos conduz como igreja para realizarmos a obra. Temos uma obra, temos que fazê-la. Não podemos fazer errado, não podemos deixar de fazer. Então nós vamos ver aqui nessas cartas que Jesus diz que conhece a igreja, conhece o ministério, conhece o trabalho, conhece a obra e está ali cuidando, está zelando, está até atuando, interferindo no ministério dos anjos de cada igreja, da liderança espiritual de cada igreja, de cada ministério. Jesus diz que tem estes anjos nas suas mãos. Então ele está no controle, ele está na direção, ele realmente está zelando pela sua obra. E está também cobrando a sua obra, está cobrando resultado, está cobrando ação, está cobrando obra, está cobrando que este castiçal ilumine realmente o mundo, brilhe Jesus, que brilhe com Jesus, que reflita Jesus, que anuncie Jesus, que glorifique Jesus e a sua palavra. E nós então vamos ver no versículo de número 9, que diz que há uma blasfêmia ali no meio daquela igreja, porque alguns ensinam palavras do diabo, palavras mentirosas, ensinos errados, ensinos contrários à vontade de Deus. E nós já temos trabalhado aqui que a salvação que o Messias veio trazer é justamente a salvação de nos livrar do pecado. E o pecado é errar o alvo, é a ignorância, é fazer contrário à vontade de Deus. É não ter capacidade nem para entender a vontade de Deus, nem para praticar a palavra de Deus. O pecado é não conhecer a vontade de Deus. O pecado é, conhecendo a palavra de Deus, realizar coisas diferentes do que Deus está dizendo, contrários. Isso é errar o alvo, é errar a vontade de Deus. O alvo é Deus, o alvo é o Senhor Jesus, o alvo é obedecer a Deus. O alvo é adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. O alvo é ser filho de Deus, é honrar, é glorificar a Deus, é amar a Deus, é servir a Deus, é andar com Deus, é orar, é falar com Deus, é ouvir a voz de Deus. Ser salvo, acertar o alvo, é realmente viver com Deus, conforme o projeto, o plano de Deus, lá do Jardim do Éden, lá do paraíso, lá do início, é voltar ao primeiro amor, é voltar à comunhão com Deus, é voltar a andar com Deus e se relacionar com Deus. Deus nos criou para isso, para o louvor da sua glória, para sermos filhos, para vivermos com Deus, como os anjos vivem com Deus e realizam a obra de Deus, a vontade de Deus, o adoram constantemente, estão com Ele. É realmente para ser amigo, nós somos criados para ser amigos de Deus. Nós somos criados para conviver com Deus. Nós fomos criados para dar alegrias a Deus, para servirmos a Deus com alegria, com cânticos, com louvor, para estarmos com Deus. Deus é amor. E a grande manifestação do amor, a grande revelação do amor, é que Deus, sendo suficiente, onisciente, onipresente, onipotente, sendo suficiente para viver sozinho, Ele cria o homem, cria a mulher, cria milhares e milhares de seres celestiais para viver juntos, para viver em comunhão. Isto é amor. O amor de Deus é ter bilhões de vidas na terra e Deus amar, Deus cuidar
Deus preservar a vida, Deus preparar tudo para que nessa terra nós pudéssemos viver e ser felizes e sobreviver e viver bem, e ter paz, ter alegria. Isso é o reino de Deus. Então, Deus nos criou porque Deus ama ter companhia, ter pessoas, ter vida, ter com quem estar dialogando. Então, Deus nos quer para si, Deus nos quer para Ele, Deus nos quer para vivermos com Ele. A grande realização da criação e a nossa grande realização é estar de bem com Deus, estar vivendo com Deus, estar na presença de Deus, estar reconciliado com Deus, voltar ao lar e podermos viver juntos e usufruir da vida e dar graças a Deus pela vida, que tudo vem dele, tudo ele nos deu para que pudéssemos ser felizes, mas ser felizes com ele, junto com ele. Ele quer estar conosco, ele nos ama, quer estar cada vez mais perto de nós e realmente andarmos juntos em comunhão. Foi assim lá no Jardim do Éden, essa é a vontade de Deus agora, neste exato momento para nós, para a nossa vida. Isso é vitória, isso é salvação, isso é voltar para o lar, isso é receber novamente o anel, a veste, sermos novamente chamados de filhos de Deus, recebermos a coroa da salvação, do reino de Deus, com ele reinaremos, estaremos com ele para sempre. E já podemos agora, em espírito, já vivemos com Deus. Então, nós temos a orientação de Jesus, o ensino que deve brilhar, o conhecimento da glória de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, vencer é um sinônimo de ser salvo. Eu venci, eu estou salvo, eu estou vencendo, eu sou mais do que vencedor, eu estou preparado para a salvação, estou salvo e não receberei o dano da segunda morte, a morte eterna, realmente a morte definitiva. Já na carta à igreja de Pérgamo, nós vamos ver novamente no versículo 13, Jesus repetindo o que é constante nas cartas às igrejas da Ásia. Ele diz assim: eu sei as tuas obras, sei do seu trabalho, sei das suas lutas, das suas dificuldades, mas ser fiel, procura guardar o conhecimento, procura guardar a palavra. Nós vamos aqui destacar, nessa carta à igreja de Pérgamo, 2 momentos em que há uma referência à doutrina, ao ensino. Então, a vontade de Deus é que nós tenhamos um conhecimento, através do Espírito Santo, o conhecimento correto. Nós não podemos viver errando, não podemos viver falsificando a palavra de Deus, vivendo de forma contrária à vontade de Deus. Salvação é ser iluminado, salvação é ser esclarecido, salvação é ter conhecimento da glória de Deus, de Jesus, da sua palavra. Amar, viver, praticar a palavra, amar de todo o coração e ela vir a nós e habitar em nós e termos poder para entender, conhecer e praticar somente através do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Então, essa é a obra de Deus, é uma obra que precisa ser realmente uma obra da verdade. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, no Espírito Santo, com conhecimento, com revelação. E aqui, na palavra de Deus, está aqui registrado, o que está registrado na palavra de Deus é para nossa edificação, é para instrução, é para ensino. E diz aqui no versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, tenho para corrigir-te, tenho para acertar com você que não estão andando corretamente, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o ensino de Balaão, um ensino errado, um ensino distorcido. E isso não leva à vitória, isso não leva à salvação, isso não permite que o castiçal, que é a igreja, ilumine os homens, ilumine a terra com a luz da verdade. Então, precisa ser consertado.
na vida da igreja. Precisa ser consertado na sua vida pessoal a doutrina de Balaão, a doutrina contrária à vontade de Deus. Porque Deus não se agrada. Porque Jesus não aceita. Não é do seu agrado. Então a igreja não pode praticar e viver uma doutrina que não agrada a Deus. Isso não é iluminação, isso não é conhecimento, isso não é salvação, isso não é instrução. Nós realmente precisamos conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. E salvação é conhecer a Deus e Deus dá a sentença favorável a respeito dessa vida que você está vivendo, uma nova vida de salvação, uma vida que reflete, que demonstra, que comprova a salvação através do novo nascimento, através do novo coração, novas atitudes, uma nova vida agora com conhecimento do que realmente glorifica a Deus. E a doutrina de Balaão foi uma doutrina mentirosa, doutrina de liberalidade, de prostituição, de comida de sacrifício, que não agrada a Deus, o que realmente é que traz, então, a repreensão de Jesus a este anjo, a esta igreja, a este ministério. E no versículo 15 diz assim: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, Jesus também corrige, naquela mesma igreja de Pérgamo, os que estavam seguindo, praticando a doutrina, o ensino dos nicolaítas, o que ele diz que ele aborrece. Portanto, ele rejeita, ele não quer essa doutrina no meio da igreja. Sobre essa doutrina dos nicolaítas, tão antiga, ali do final do primeiro século, já está sendo mencionada aqui no livro do Apocalipse, nós conhecemos uma história para ilustrar esta questão da doutrina dos nicolaítas. Eu conheço uma história de um ministério que iniciou-se da forma mais humilde, e eu entendo assim, de acordo com a vontade de Deus, para a igreja primitiva, para a sua igreja. Ela começou em uma rua de um bairro muito escondido, de uma pequena cidade, uma pequena localidade, quase uma vila. E ali, a humildade do culto, a humildade do trabalho imperava naquele lugar. As pessoas mais simples entravam, era uma sala de uma casa, sentavam, frequentavam com muita tranquilidade, com muita singeleza de coração. E a cada reunião havia um revezamento entre os membros daquele lugar, daquela congregação. Eles se revezavam para trazer a palavra, para dar testemunhos, para ministrar louvor, e havia um revezamento de homens, de mulheres, de jovens, todos que desejavam, tinham liberdade, tinham muita tranquilidade pela humildade do ambiente para compartilhar a palavra. Até que o trabalho foi crescendo, as pessoas foram gostando e sempre eram muito bem recebidas, as pessoas mais humildes, mais simples, com problemas, com todos os tipos de dificuldade. Ali é a casa de Deus, ali é o hospital da alma, todos eram abraçados, todos eram acolhidos e sentavam-se todos nos primeiros lugares, cada um onde podia sentar sem privilégios, não havia diferença entre ninguém. Até que, com o crescimento, algumas pessoas foram observando que a igreja já tinha condição de ser ampliada, de ir para um lugar maior, começaram a planejar aquela mudança. E aí entrou a doutrina dos nicolaítas. Aqui a doutrina dos nicolaítas é uma doutrina contrária à vontade de Deus. É uma doutrina que Jesus mesmo está dizendo que assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, o que interessa é que a igreja tem que andar numa doutrina que agrada ao Senhor Jesus, que agrada a Deus.
E essa doutrina dos nicolaítas, Jesus aborrece. Pode ser doutrina de homens, pode ser interesse de homens que desagradam a Deus. Nós não estamos cumprindo um ministério para agradar a homens. Estamos realizando um ministério para agradar a Deus. Então, o que aconteceu? Foi, então, adquirido um novo local, na rua principal, na grande avenida, um lugar grande que foi muito bem organizado, ornamentado, e ali entrou a doutrina dos nicolaítas, que ali naquele espaço foi, então, determinado uma elitização do trabalho. Apenas os clérigos poderiam, a partir daquele momento, pregar. Quando chegava uma pessoa de melhor condição, um médico, um advogado, um engenheiro, era colocado nos primeiros bancos. As pessoas mais simples poderiam sujar, poderiam prejudicar o trabalho, ficavam às vezes lá fora, lá na porta, não deixavam entrar ou sentavam nos últimos bancos, eram barrados ali na recepção e colocados ou no hall, ou nas escadas, ou nos últimos bancos. Então, deixaram de ser acolhidos os necessitados, deixaram de ser acolhidos os problemáticos, pessoas que pudessem trazer dificuldades, problemas, perturbação, e iriam esquentar a cabeça dos importantes, dos clérigos, da elite, eram deixados de fora, era até falado para que se evitasse que se tornassem membros da igreja. Este castiçal, esta igreja, com certeza estará sendo retirada do ministério, da obra de Deus, porque em pouco tempo os temas dos estudos já não serão mais os simples temas bíblicos, terão que ser temas da elite, temas atuais, temas dos jornais, das notícias, das grandes cadeias que as pessoas com maior cultura estavam acompanhando, os noticiários, as atualidades, notícias do exterior. Com isso, com certeza, aquele castiçal foi retirado. Então, aquele ministério que era de abraçar o pobre, de acolher o carente, o órfão, a viúva, deixou de existir. E aqui Jesus está dizendo, este trabalho, esta doutrina dos nicolaítas, eu aborreço. Então arrepende-te, pois. Quando você achar que a sua igreja está muito bonita, que tem uma placa bonita, muito bem ornamentada, como era aqui a de Pérgamo, já tinha fama, já tinha muitos anos de fundação, ele diz, quando não, em breve virei a ti. Porque ele está andando no meio das igrejas, ele está acompanhando os frutos, os ministérios, a luz brilhando, o que estão fazendo com os carentes, com os pobres, com os necessitados. Jesus está andando no meio da igreja, Jesus está acompanhando, ele sabe o que está acontecendo. Você acha que não, porque você diz, nós já temos uma história, nós já temos crédito. Você pode pensar que tem crédito, mas você precisa ter vida atual, você não pode ter nome de vivo, mas estar morto. Você tem que ter uma vida real, verdadeira, com ministério, com obra, com trabalho na seara do Senhor que está aí. A obra está aí para ser realizada, ela não pode parar, tem que ser realizada. Ele diz, quando não, eu vou deixar de me importar com você, eu vou tirar você do caminho, porque agora eu ando e você está no meio, estou te visitando, estou te abençoando, estou cuidando de você. Mas se você não dá fruto, passo por você como aquela figueira que está morta, que não dá fruto, ele vai arrancar, ele vai retirar. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então vai sofrer, vai haver uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, problemas ocorrendo, desentendimentos acontecendo, e perguntarão o que está havendo naquele antigo ministério, e que aquele antigo ministério está entrando em confronto com o dono do ministério, com o dono da obra, que é Jesus, que ama a igualdade, ama o pobre, ama o necessitado, e não quer
que haja acepção de pessoas. Então, nós vamos agora passar para a segunda parte do nosso estudo, que é a parte de ensino, de instrução, de prática, porque nós acabamos de ler, e estamos lendo no Apocalipse, a respeito da escatologia, da soteriologia, quando Jesus disse, há o que vencer. Então, nós precisamos ter uma vida que nos leve à vitória. Nós precisamos ter uma prática, nós precisamos ter obras, nós precisamos ter frutos. Nós precisamos realmente dar frutos, nós realmente precisamos trabalhar na seara do Senhor. Precisamos, então, aprender, como Jesus está aqui ensinando, olha, não ande na doutrina de Balaão, não ande na doutrina dos nicolaítas. Faz a obra, trabalha, persevera, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da justiça. Nós lemos aqui hoje. Então, nós vamos passar agora para a segunda parte, que é a parte de instrução. Nós, então, vamos ler 2 Pedro, segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Exatamente o que nós acabamos de ler sobre as doutrinas de Balaão, as doutrinas dos nicolaítas, e aqui 2 Pedro está falando sobre falsos profetas, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Então, que introduziram e que introduzem heresias, que minam a verdade, contra a verdade, falsificando a palavra, mentindo a respeito da palavra. São heresias de perdição, que levam à perdição, levam a se afastar, a tirar o candeeiro do seu lugar, do seu ministério, da palavra, do ensino, deixam de brilhar, deixam de ser luz e se tornam trevas, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, porque Jesus acabou de dizer lá em Apocalipse que se não se arrependerem das heresias, das falsas doutrinas dos nicolaítas, de Balaão, e aqui está referindo até a outras além dessas, em 2 Pedro, ele está dizendo que trarão sobre si mesmos repentina perdição. E Jesus disse, se não, quando acharem que não, que nada vai acontecer, que ainda tem o que colher do trabalho do passado, ele virá contra eles com a espada que está na sua boca. Então haverá uma guerra, uma batalha espiritual, e ele diz aqui, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Que será essa batalha? Está se vendo lutando contra o próprio Senhor da igreja. Essa será a perdição dos falsos profetas, falsos doutores que ensinam falsas doutrinas. E aqui vai haver uma ampliação para nós a partir de agora, para entendermos por que acontece de pessoas trazerem falsas doutrinas, heresias, falsos doutores, introduzindo heresias de perdição. Vamos ver, a partir do versículo 2, diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então nós temos uma obra, que é caminhar num caminho certo, o caminho da verdade, do Espírito Santo, da revelação de Deus, de realmente agradar a Deus, doutrina que agrada a Deus, para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus, realizar a sua vontade. Então, este caminho é um caminho estreito, é um caminho correto, é o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe um caminho. E ele diz aqui, será blasfemado por essas dissoluções, heresias, o caminho da verdade. O que não pode acontecer. O que Deus não quer, não permite, por isso é o Apocalipse, por isso a escatologia, por isso a soteriologia, por isso Jesus diz,
estou andando, eu passeio no meio dos castiçais, eu estou zelando pela obra no meio da igreja, das igrejas, com os anjos das igrejas. Por que então introduzem essas heresias? Aqui está no versículo 3, que diz assim: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Nós vemos aqui que essas pessoas, eles trazem certas as heresias, certas palavras enganosas, a mentira, por avareza. Surge o interesse avarento, egoísta, pessoal, carnal, de riqueza material, de sucesso, de fama, de glória. E com isso, a palavra real, a palavra verdadeira, aquela palavra que é luz, que é vida, ela começa a ser uma palavra que prejudica os negócios dos avarentos, que então vão preferir palavras de sedução, palavras de duplo sentido, para que possam estar cativando mais e mais pessoas. São palavras fingidas, com o intuito muitas vezes de apenas arrecadar, de enriquecer, de crescer, seja em fama, seja glória, seja financeiramente, desonestamente, com avareza. E então a palavra de exortação, a palavra de correção, a palavra mais profunda, a palavra verdadeira, a palavra que não vai trazer benefício financeiro, essa começa a ser rejeitada. Essa palavra honesta, verdadeira, sincera, pura, a pura e genuína palavra de Deus, começa a não mais interessar, porque há a introdução de falsos profetas, falsos doutores, que no fundo eles negam o Senhor, negam a verdade, negam a obra do Espírito Santo, negam o ministério de Deus real e preferem implantar um novo estilo de ministério que traga lucro, que traga riqueza, que traga já uma resposta agora. O que parece ser mais sábio aos olhos do homem, do mundo, é o que trouxeram benefício agora, na vida que ele conhece, que ele acredita, que é o mundo material. Ele não espera nada da fé, da eternidade, do mundo espiritual, do reino de Deus. Esse ele já não espera mais, ele não tem experiência, ele não conhece, ele não se arrisca pela fé, na esperança, no amor, na expectativa do reino de Deus. Então tudo que ele quer é agora, tudo que ele quer é nessa terra, neste mundo. Isso então vai estar refletindo no seu coração cheio de engano, cheio de avareza, cheio de más intenções, com palavras fingidas. Porém, não será tardia a sentença. Veja aqui usando a mesma expressão lá de Daniel, quando nós começamos a nossa série de estudos sobre escatologia, nós lemos e repetimos várias vezes o texto que fala sobre a sentença de Deus, a sentença do ancião, que é o nosso Deus eterno, que dá então a justiça, dá o reino ao seu povo, aos santos do Altíssimo. Dá o reino de Deus, dá ao povo do Filho do Homem, do Messias, do Cordeiro, aos que venceram a avareza, venceram o diabo, venceram a mentira, venceram o engano, foram fiéis até a morte, serviram a Deus com integridade, ensinaram realmente a palavra de Deus, sem nenhuma segunda intenção, mas apenas de cumprir o ministério da verdade que o Espírito Santo nos tem confiado. Então, aqui está a mesma expressão. Não será tardia a sentença virá no juízo final. E esses que usam a obra de Deus com falsidade, com o intuito de
ganância, de ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar glória, ganhar notoriedade, ser superior aos outros, especialmente na riqueza material financeira, a sua sentença não tarda, e a sua sentença será de perdição. E a sua perdição não dormita. O nosso Deus não dorme. Ele acompanha os sinceros, ele acompanha a terra, ele acompanha a verdade para abençoar e dar o reino. Deus se agrada de dar ao seu filho, ao seu servo, ao que o serve com integridade, com sinceridade, o reino. A coroa da glória, a coroa da justiça, e reinará eternamente com o Senhor. Mas também aos que fazem a obra de Deus relaxadamente, dissolutamente, por avareza, com engano, não permanecerão na casa do Senhor. E a sua perdição não dormita. Deus está já guardando, reservando a sua sentença de perdição. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então é interessante que nós também estamos trabalhando, nessa série de estudos, esta questão da escatologia, do inferno, da prisão, para onde foi o rico, e de lá ele via Lázaro. Nós falamos que é o Sheol, é o sal, é o local onde ele vai ficar amarguradamente relembrando do que fez, do que deixou de fazer, do que deixou de socorrer ao pobre Lázaro, ao necessitado, de como ele viveu, de que forma ele usou os seus bens da terra. E ali então é esta primeira parte que está aqui em 2 Pedro. Havendo-os lançado no inferno, no Sheol, no sal, eles ali estão, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. É um estágio, é um momento de questionamento, onde Jesus mesmo foi e tomou para si as chaves da morte e do inferno, e estão todos reservados, aguardarão o juízo. A palavra de Deus mesmo diz que haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra no juízo. Eles foram mortos, desceu enxofre, fogo do céu, os consumiu, eles morreram, estão no inferno, mas ainda passarão pelo juízo final. E diz assim, a partir do versículo 5 de 2 Pedro, capítulo 2, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, essa salvação está aqui, a palavra de Deus está nos mostrando mais uma vez, está nos revelando. Noé, pregoeiro da justiça, homem reto, que temia Deus, e ele ali então anunciava este estilo de vida, esta obra, essa forma de servir a Deus, de obter uma sentença favorável, obter a vitória na vida, vitória na vida, viver uma vida que agrada a Deus, vitória na vida, viver como Jesus viveu, obedecendo ao Pai, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Jesus então passa este ministério para nós e diz, olha, eu venci, fui fiel até a morte, amém, e o Pai me permitiu assentar com ele no seu trono. Se vocês vencerem, eu vos também darei a oportunidade de se sentarem comigo. Como eu venci, o Pai fez comigo, eu farei com vocês. E Noé está sendo citado aqui na segunda carta de Pedro como um modelo para nós, que viveu uma vida de justiça, pregou a justiça e trouxe, através da sua vida, do seu ministério, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então houve uma sentença de salvação para o justo e uma sentença de condenação para o ímpio. Então quem crê em Jesus
deve viver uma vida de justiça, deve estar justificado e viver uma nova vida, em novidade de vida, uma vida de justiça. Diz assim: condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então, desde o tempo de Sodoma e Gomorra até hoje, Sodoma e Gomorra estão aqui em 2 Pedro colocadas como exemplo aos que vivessem impiamente. Sempre. Você não pode dizer que ama a Deus, que serve a Deus, que é filho de Deus e ter uma vida de injustiça, de mentira, de pecado constante, repetitivo. Erra o caminho, erra o alvo, não obedece a Deus, não faz o que agrada a Deus, não glorifica a Deus, não dá glória a Deus, não faz o bem, não ama o próximo. Então, que Sodoma e Gomorra sirva como exemplo para você, para que você não viva impiamente desta forma, mas que você tenha um novo proceder, tenha uma nova vida. Comece a acertar o alvo, comece a se dedicar na obra de Deus, a glorificar a Deus e fazer o que agrada a Deus. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. E livrou o justo Ló, como exemplo de sentença de livramento, de salvação. Livrou o justo Ló. Então, que você também tenha uma vida de prática de justiça, que Jesus disse que se não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino de Deus, no reino dos céus. Versículo 8. Porque este era justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Veja que Pedro repetindo a questão da justiça e da injustiça e das obras. Então você está sendo aqui exortado pela palavra de Deus. Por isso estamos falando que a segunda parte agora é de ensino para ter uma vida que glorifica a Deus, uma vida de vitória, que é uma vida de amor, é uma vida de fazer o bem, é uma vida de agradar a Deus. Não é uma vida de injustiça, nem como Sodoma e Gomorra, nem como o mundo antigo da época de Noé, que foram usados como exemplos para nós. Pedro está aqui escrevendo, dizendo, olha, lembre-se dessas histórias, como Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló como exemplo. Ela olhou para trás quando o fogo lá, o enxofre estava caindo sobre Sodoma. E Jesus disse que ela tem que ser um exemplo para ser lembrado. Não façam igual. Não sejam assim. Não desejem o mundo. Não desejem o pecado. Andem em justiça. Andem em verdade. Vivam uma vida que glorifica a Deus. Seja a luz brilhando nas trevas. Seja o castiçal de ouro de Deus. Seja a igreja do Senhor na face da terra. Faça a vontade de Deus, porque Jó se afligia, porque ele era justo, sua alma justa, pelo que via, ouvia sobre as suas obras injustas, obras de injustiça, obras de desprezo, menosprezo ao seu próximo, como era ali em Sodoma e Gomorra também. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. É o que está aqui. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, que fazem o bem, e reservar os injustos, os que fazem o mal, praticam o mal contra Deus ou contra o seu próximo, para o dia de juízo. Eu tenho falado aqui nos nossos estudos que é um tema bíblico profundo de Daniel, de Jesus, dos evangelhos, do Apocalipse. Agora estamos vendo de Pedro, é de Paulo também, é de João.
é apostólico, é bíblico, é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento, sobre o dia do juízo. E aqui a palavra de Pedro é de exortação, e é para nós, é para exemplo para nós, é dirigida a nós, está sendo dirigida a nós agora. Foi dirigida à igreja primitiva, igreja da história, de toda a história até hoje. Reservado para o dia de juízo. Juízo para o justo, sentença para o justo, juízo para o ímpio, sentença para o ímpio. Nós estamos estudando aqui. Dia de juízo para serem castigados neste dia final. Podem agora estar lá no inferno, padecendo, lembrando das suas obras, e um dia estarão em juízo. E é interessante você já ir refletindo sobre isso nesse nosso estudo bíblico, porque Jesus está dizendo, olha, está sendo comparado o que as gerações passadas fizeram, o que a igreja da última geração fez, o que a igreja da geração atual está fazendo, o que nós estamos fazendo, o que você está fazendo, o que os que te antecederam, seus ancestrais, também fizeram. Está tudo sendo somado, observado, comparado. É muito interessante esse estudo, porque quando a gente lê, daqui a pouco nós vamos trazer os textos que vão dizer que lá no dia do juízo, que agora nós já estamos entendendo, que tem o inferno, tem os mortos lá sendo tentados, lembrando, sofrendo, lugar de aflição, como o rico ali disse para lá, nós já estudamos em aulas passadas, e diz que lá no dia do juízo, está no texto que nós vamos ler posteriormente, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra, lá no juízo final. Olha que interessante, né? Quão complexo, e quão rico, quão sábio, né? Glória a Deus, também da glória a Deus será o juízo de Deus, o juízo final. Por quê? Porque será comparada a geração de Sodoma e Gomorra com aquela geração onde Jesus cumpriu o seu ministério, também com a nossa, com certeza, com todas as gerações serão comparadas. As oportunidades, as chances, o que recebeu, o que não recebeu. O povo antigo, o mundo antigo, citado aqui em 2 Pedro, de Noé, também será julgado de acordo com a oportunidade que eles tiveram. Eles ouviram Noé. E Sodoma e Gomorra ouviu Ló e os anjos. Mas o povo da época de Jesus ouviu Jesus. Jesus andou pela sua cidade. Jesus pregou, Jesus curou, Jesus ressuscitou mortos. Jesus fez sinais e maravilhas. Jesus transformou a água em vinho. E eles não creram. Se vocês não creram, isso vai entrar no juízo. Vocês não creram Jesus andando pela sua cidade, e Sodoma e Gomorra foi destruída sem ter Jesus andando pela sua cidade, sem ter tido esta oportunidade. Então Jesus disse, olha, lá no juízo, o rigor de Sodoma e Gomorra já vai diminuir pelo que vocês estão fazendo ou deixando de fazer. Então uma igreja que hoje tem tantas oportunidades pela internet, estudos bíblicos, conhecimento da palavra de Deus, com certeza, ouvir esta palavra, ter este conhecimento, já traz mais responsabilidades para a geração atual e alivia bastante o julgamento de gerações passadas, de pessoas lá do interior, pessoas que não tinham luz elétrica, pessoas que só tinham uma Bíblia, pessoas que só têm páginas da Bíblia, pessoas com tanta dificuldade que buscam a Deus e realizam a obra. Pessoas com tanto tempo, com tanta oportunidade, com tantos canais agora oferecendo essa oportunidade. E o que você tem feito?
Vamos orar, vamos meditar sobre isso e em breve daremos continuidade a esse estudo bíblico.